Entrevista está no ar. Vamos nessa, meu povo, em 580 pelo site e pelo aplicativo. Mais uma vez, a gente traz mais uma edição, né? Diga-se de passagem, aqui na programação do Manhã Melhor, Relógio Entrevista. Gente, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, né, que afeta milhares de crianças e muitas vezes os primeiros sinais acabam sendo confundidos com desatenção ou dificuldade escolar comum. Para falar mais sobre esse assunto tão importante, eu vou conversar agora com a mestre, né, gente, doutorada em distúrbios do desenvolvimento, pesquisadora e neurodesenvolvimento infantil, doutora Luciana Brites, que vai explicar aqui melhor para a gente os principais sinais de alerta, a importância do diagnóstico, em que momento pais, né, e professores devem buscar ajuda especializada. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda, doutora Luciana Brites, a qual eu já tive o prazer de tê-la entrevistado. É um prazer imenso falar com a senhora novamente. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia mais uma vez em nome de toda a família Rádio Relógio. Obrigado, doutora. Bom, trazendo aqui a primeira pergunta, o que é a dislexia, doutora, e quais são os principais sinais que pais e professores devem observar nas crianças? É uma pergunta muito importante, né? E tirar essa dúvida para todos os pais. Por favor. Primeiramente, a dislexia ela é um transtorno específico de aprendizagem escolar. Como um transtorno, ela tem que causar o que a gente chama de prejuízo funcional na leitura e na escrita. Ela é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que significa isso? É um transtorno que os primeiros anos de vida, na primeira infância, a gente pode ter ali alguns sinais, como atraso de linguagem, né? Algumas questões ali mais importantes do neurodesenvolvimento. Né? E aí, o que acontece na escolarização? Essas crianças, mesmo expostas a um ambiente estruturado, com instrução fônica, com uma alfabetização de qualidade, um ensino de qualidade, elas não conseguem se alfabetizar e também não conseguem automatizar e compreender a leitura e também a questão ali da escrita. Então, a dislexia, ela é um transtorno de neurodesenvolvimento. Certo, tá? Sim. Entendi, doutora. Agora, uma dúvida muito importante, doutora Luciana. Explica aqui melhor pra gente, a partir de que idade é possível identificar indícios, né, e buscar uma avaliação especializada? Então, como eu disse, né, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem alguns sinais lá na educação infantil. Mas a gente só vai muitas vezes bater o martelo nesse diagnóstico depois que esse aluno passar por um processo de alfabetização, por um processo de escolarização e ele não conseguir ali aprender essas habilidades, né, de leitura e de escrita. Então, é muito importante a gente olhar ali por volta dos 8, 9 anos, se tem uma discrepância muito grande. Essa criança, ela é uma criança que a gente fala assim, que ela é muito esperta, muito inteligente para muitas coisas, mas quando é na hora de ler e de escrever, mesmo ela sendo exposta, né, a um ambiente de qualidade de leitura e de escrita, ela não conseguiu aprender a ler e escrever, então aí a gente já começa a ter uma certa preocupação nesse sentido. É verdade. E lembrando aos pais, né, tendo esse tipo de recepção, por favor, vamos buscar ajuda, hein, papai e mamãe. Agora, doutora, quais impactos a dislexia pode trazer, né, para o aprendizado e também para a autoestima das nossas crianças? Então, a dislexia, ela traz o que a gente chama de uma grande lacuna em uma das habilidades mais importantes da nossa escolarização, que é a leitura. A gente usa a leitura para tudo, né? Por isso que o primeiro aninho ali é a fase que a gente vai ser alfabetizado, porque é por meio dessa alfabetização que a gente vai ter acesso a toda a cultura leitora, a toda a aprendizagem escolar. Então, pensando nisso, né?
a criança, né, e depois o adolescente, o adulto, ele acaba se sentindo o quê? Excluído, ele acaba tendo baixa autoestima. É muito frequente que haja aí uma relação entre dislexia e transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, né? Justamente porque muitas vezes essa criança se sente aí uma criança, eles até falam, parece que eu sou burro, parece que eu não aprendo, uma fala extremamente terrível, triste, né? Mas que é a sensação que essas crianças passam, porque elas são alunos, né? Pessoas ali que têm um bom potencial cognitivo, mas quando é ali na questão da leitura e da escrita, algumas áreas cerebrais que fazem o processamento dessa leitura, elas estão ali mal conectadas, né? Como se o processamento cognitivo da área da leitura tivesse ali algumas dificuldades. Então, ela acaba, por ter essa percepção, a questão emocional acaba ficando muito abalada. Certo. Só lembrando você que está em casa, acompanhando aqui a nossa programação, o nosso Relógio Entrevista, eu estou tendo o prazer de falar com a doutora Luciana Brites, né? Estamos falando sobre a dislexia, gente, que é um transtorno de aprendizagem que afeta milhares de crianças e muitas vezes os primeiros sinais acabam sendo confundidos com desatenção ou dificuldade escolar comum. E esse assunto a gente está tirando todas as dúvidas com a doutora, né, sobre essa tão importante, esse assunto, né, esse relato que a gente vem trazendo aqui na abertura. Eu estou tendo o prazer de falar com uma mestre e doutorada em distúrbios do desenvolvimento, pesquisadora também, em neurodesenvolvimento infantil, doutora Luciana Brites, né, que está explicando para a gente os principais sinais que alerta, né, sobre a importância do diagnóstico e em que momento pais e professores devem buscar ajuda especializada. Doutora, a quarta pergunta aqui, né, que é a penúltima do nosso relógio de entrevista, né, da nossa conversa: como a psicopedagogia pode ajudar no acompanhamento e no desenvolvimento de quem tem dislexia, doutora? Bom, a psicopedagogia, né, e a neuropsicopedagogia também, elas são ali as ciências, né, a abordagem ali que vai procurar entender como que as pessoas aprendem. Sim. Como que a gente aprende? E aprender é tudo na vida, também leitura e escrita. Então, a psicopedagogia, ela tende a entender os processos preparatórios para essa leitura, os processos cognitivos envolvidos, ajudar essa criança a romper as barreiras dessa leitura, ajudar no apoio emocional para que ela consiga ler, acreditando, né, mostrando para ela que ela consegue sim e que ela precisa de um apoio especializado, de ferramentas e que todo mundo consegue aprender e ela também vai conseguir aprender. Então, ela também ajuda a escola, dando dicas, a família dando orientações. Então, esse profissional de apoio auxilia em várias esferas dentro desse processo. Certo. E já pegando carona, doutora, para a gente poder finalizar, de que forma, então, a família e a escola podem trabalhar juntas para apoiar a criança com dislexia no dia a dia? Bom, primeiro, a gente tem que entender o que é a dislexia, né? Ela é um transtorno que a gente fala que para a gente poder fazer o diagnóstico desse transtorno, a gente tem que excluir questões emocionais, excluir deficiência intelectual, excluir uma série de transtornos, excluir também o mau ensino, né? Aquela criança mal alfabetizada, ela não pode ser confundida com uma criança disléxica, porque a dislexia é uma disfunção cerebral das áreas da leitura. Então, é muito importante a família e a escola entenderem, né, como funciona o cérebro desse disléxico, qual é o funcionamento emocional dessa criança, né? Entender também as ferramentas, trabalhar as habilidades precursoras, consciência fonológica, diminuir muitas vezes a carga de leitura, né? Fazer aprendizagens diversificadas, multissensoriais, valorizando outras formas, né, de aprendizagem e de expressão para que essa criança consiga aí evoluir. Então, é importante que a família e a escola, além de aprender tudo isso, elas conversem entre si, né? Para que haja uma linguagem única
para que essa criança consiga se desenvolver. Certo. Gente, eu conversei com o mestre e doutorado em distúrbios do desenvolvimento, pesquisadora em neurodesenvolvimento infantil, doutora Luciana Brites, sobre a importância da dislexia. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer imenso falar com a senhora. Espero poder falar com a senhora novamente. Suas considerações finais, fique à vontade, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o convite aí de vocês e me colocar à disposição. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, pode me seguir aí no meu Instagram, @LubritsOficial, tá? Lá eu falo muito também sobre transtornos, neurodesenvolvimento, sobre inclusão, sobre alfabetização e educação infantil. Ok, mais uma vez, muito obrigado em nome de toda a família Rádio Relógio. Lembrando aos nossos ouvintes, lembrando muito bem, você que está acompanhando aqui a nossa programação, quem ficou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição do Relógio Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando, tá? Que segunda-feira teremos mais uma edição para você que está acompanhando o Manhã Melhor.